Paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui neste domingo para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Como já foi dito, a última lição do nosso trimestre, Tiago, capítulo 5, lição de número 13. Eu vou ler novamente o textuário e vou fazer uma breve introdução para vocês, amém? Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. O capítulo 5 de Tiago, ele divide em alguns assuntos, e os 3 assuntos principais, eles são elencados pelo autor da revista, a saber, injustiça social, a paciência e a oração do justo. Então, em determinados versículos, o autor ele já vai traçando essa linha de raciocínio, a partir do versículo 1. Só que para a gente entender um pouco melhor o capítulo 5 de Tiago, eu vou precisar recapitular algumas coisas com os irmãos. Quem era Tiago? Por que ele escreveu esta epístola? Por que ele escreveu esta carta? Qual era o intento dele? Qual era o intuito dele ao escrever isso? Será que ele escreveu simplesmente porque ele quis? Será que ele escreveu para qualquer um? Não, evidentemente ele teve um propósito. Em Mateus, se a Dani puder ajudar a gente, Mateus capítulo 13, versículo 55, a gente vai entender um pouco mais quem era esse Tiago aqui. Porque se você for ler os evangelhos, se você for ler Atos dos Apóstolos, você vai ver que não existia somente um Tiago, mas assim, havia vários Tiagos. Então quem era esse Tiago que escreveu essa epístola universal? Quem era essa pessoa? Será que ele era um apóstolo? Será que ele era um discípulo? Será que ele era algum irmão que ninguém conhecia, só sabia o nome dele? Olha lá, Mateus capítulo 13, versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro? Estão falando de Jesus. Não se chama a sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão, Judas? Então aí a gente já tem uma informação de quem é Tiago. Evidentemente que esse versículo ele não está dizendo que a epístola de Tiago foi escrita pelo Tiago, irmão de Jesus. Mas o que nos leva a crer isso? Primeiro, que a pessoa que escreveu essa epístola, ele tinha uma autoridade muito grande diante da igreja. E sendo irmão de sangue de Jesus, porque eu não sei se os irmãos sabem, Maria, ela concebeu Jesus, ela teve Jesus enquanto virgem. Mas depois que Jesus nasce, ela tem outros filhos com José, sendo um deles Tiago. Então uma das coisas que nos leva a crer que é Tiago é sua autoridade diante da igreja. Ele era irmão de Jesus, ele tinha autoridade, ele conviveu com Jesus. As palavras dele tinham peso. E em Atos capítulo 12, versículo 2, se a Dani puder nos ajudar novamente, a gente vai entender por que não era Tiago irmão de João. Lembra lá daquela história? Pedro, Tiago e João no barquinho? Esse Tiago no barquinho não era o irmão de Jesus, era o irmão de João. Por que não era ele? E matou a espada Tiago, irmão de João. Quando aconteceu isso? O versículo 1 ele vai falar para a gente quem era o governador da época. Então, por meio da pessoa que governava, a gente vai conseguir estabelecer um pouco a data. Meus irmãos? Com história, com arqueologia, com teologia, quero que os irmãos entendam uma coisa. A gente nunca vai ter uma certeza exata das datas. A gente vai saber coisas aproximadas. E é importante a gente conhecer um pouco disso. O princípio da aula é um pouco extenuante mesmo. É importante a gente conhecer um pouco das datas, um pouco dos personagens que compõem o cenário bíblico, para a gente conseguir compreender um pouco melhor o texto. Então, o governador daquela época, ele ordenou que Tiago fosse morto. Ali se deu por volta do ano 40 depois de Cristo, ou seja, fazia pouco tempo que Jesus havia morrido e ressuscitado. Então não poderia ser este Tiago que escreveu esta epístola. Evidentemente que não seria ele. Então, sendo Tiago irmão de Jesus e tendo autoridade diante da igreja, alguém vai dizer que na verdade era ele o líder da igreja em Jerusalém. Eu tenho certeza que alguns dos irmãos já ouviram que era Pedro, mas boa parte dos estudiosos falam que Tiago era sim o verdadeiro líder da igreja. Por que eu estou dizendo tudo isso? Para que vocês entendam o propósito que Tiago escreveu esta epístola. Se você for ler lá do capítulo 1
até o capítulo 5, se você não prestar muita atenção, você vai achar que Tiago está falando coisa com coisa. Porque uma hora ele fala de oração, outra hora ele fala de fé, outra hora ele fala de obras, outra hora ele fala de um assunto diverso. Só que não, está tudo interligado. Alguns estudiosos, eles vão dizer que na carta de Tiago não existe teologia, porque ele não vai falar de alguns pressupostos teológicos, né? Quando na realidade não é assim. Quando Tiago ele escreve a epístola dele, ele vai tratar de assuntos práticos. Ele vai falar a respeito da comunhão entre os irmãos. Ele vai falar a respeito da verdadeira religião. Ele diz, a nossa religião é verdadeira, e a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações. Depois ele vai falar, né? Se algum irmão dentre vós tem dificuldade no alimento, e você for visitar ele e só orar por ele, não vai adiantar nada, você não vai resolver o problema dele. Você tem que ajudar ele com as suas despesas, com as suas dificuldades físicas, com as suas dificuldades financeiras. Então, a teologia de Tiago é prática. Aquilo que Tiago vai apresentar na sua epístola é aquilo que Jesus falou, só que de uma forma muito prática. Amém, meus irmãos? E no capítulo 5 não é diferente. O primeiro assunto que Tiago vai introduzir é a respeito da injustiça social. Ele vai falar a respeito das pessoas que oprimiam os pobres. Preste bem atenção. Se alguém puder colocar o versículo 1 do capítulo 5 de Tiago. Eia. O que é eia? Eia é chamando a atenção. Pois agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. Então agora, no primeiro versículo do capítulo 5, Tiago ele vai voltar a fala dele, ele vai voltar a atenção dele para os ricos. Mas ele está repreendendo todos os ricos? Será que Tiago ele era contra a riqueza? Algum irmão teria alguma noção a respeito disso? Será que Tiago ele era contra o fato de alguém ter dinheiro? Evidentemente que não, irmãos. Ele está repreendendo aquelas pessoas, e no versículo 2 a gente vai entender melhor. Ele está repreendendo aqueles ricos que oprimiam os pobres, e não os ricos em si. Ele está repreendendo aquelas pessoas que eram completamente apegadas à riqueza. Ele está repreendendo aquelas pessoas que amavam o dinheiro, a ponto de sujarem as suas consciências para conseguir ainda mais dinheiro. E ele está falando que sobre esse tipo de pessoa vai vir um juízo muito grande. E ele está dizendo também que não é só porque o pobre é pobre que ele é justo. Pobreza não é sinônimo de justiça. Tem muito pobre aí com desvio de caráter, para não dizer uma expressão mais forte. E tem muito rico que é uma pessoa excelente, pessoa que cumpre ali o chamado dela, que realmente serve a Deus. Então a condição social, a condição financeira, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais a respeito disso, porque existe uma ideologia dominante na nossa sociedade e que tem tentado entrar na igreja, que quer colocar na cabeça das pessoas que o rico ele é um opressor, que o rico por natureza ele odeia o pobre. E esse negócio de dividir não é de Deus, meus irmãos. Muito pelo contrário. Tiago ele vai expressar que independentemente das nossas condições físicas, das nossas condições financeiras, dos nossos status sociais, nós temos que estar unidos. É dentro da igreja que nós vamos encontrar a maior diversidade. Você vai ver o camarada ali que é um policial. Agora ele chama de irmão em Cristo uma pessoa que foi presa durante anos. Você vai ver uma pessoa que veio de uma região completamente diferente, chamando uma outra pessoa de irmão em Cristo. Então nós vemos uma diversidade muito grande. Nós vemos uma pessoa que tem mais dinheiro, uma pessoa que tem menos dinheiro, o negro, o branco, a mulher, o homem. Tudo isso por causa de Cristo. Então existe sim uma ideologia dominante que quer dividir os homens. E a divisão, ela se dá para conquistar, porque o próprio Cristo disse que um reino dividido, ele não subsiste, ele não permanece de pé. Uma casa dividida contra si mesmo, ela não permanece de pé. Amém, meus irmãos? Na introdução, o autor da revista ele vai fazer um apanhado geral, só que ele vai deixar uma coisa em evidência. Se os irmãos puderem acompanhar aqueles que têm a revista, ele diz assim, na conclusão da epístola, na conclusão da epístola de Tiago, encontramos uma palavra dura contra os ricos opressores.
que acumulavam riquezas injustas, numa época de grande carência de assistência social. Olha o que ele ressalta, que a época em que Tiago escreveu a epístola, existia uma grande carência de assistência social. O que seria assistência social, meus irmãos? É você assistir pessoas, você socorrer pessoas que têm dificuldades sociais, que têm dificuldades de interação com a sociedade. O que seria isso? Você ajudar o irmão que está com o aluguel atrasado. Você ajudar o irmão que está com a sua despensa, o seu armário vazio de alimento. Isso é o trabalho da igreja. O Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que a assistência social, ela não é o evangelho. Você suprir o seu irmão não é evangelho, mas é fruto do evangelho. Quando você recebe a Cristo, quando você aceita Jesus, quando você conhece a Deus, se você ama a Deus, você vai amar o seu irmão. Se você ama o seu irmão, você vai querer ajudá-lo em suas dificuldades. Não é justo, é inadmissível, meus irmãos. Pelo menos na minha visão, se alguém concorda, pode falar. É inadmissível que alguém entre nós passe dificuldades. É inadmissível. Nós, como crentes, como uma comunidade, uma família na fé, não podemos permitir que os nossos irmãos passem dificuldades. Tem gente que não fala, tem gente que não tem essa liberdade de chegar para a igreja e falar que precisa de algo. Então cabe muitas das vezes a nós estar com os nossos olhos atentos para perceber a dificuldade do irmão, para perceber o problema do irmão. Então, como igreja, nós temos que ter esse caráter de Cristo, de ajudar os nossos irmãos, até mesmo aqueles que não fazem parte da nossa fé. Uma vez eu ouvi uma história muito triste, e eu vou ter que comentar isso aqui. Uma pessoa, ela foi pedir ajuda numa determinada igreja. Os irmãos, eles iriam ajudar essa pessoa, só que antes de ajudar ela, eles foram olhar no rol de dizimistas, para ver se aquela pessoa dava dízimo. Aí descobriram que a pessoa não dava dízimo, então resolveram não ajudar ela. Você acha que está certo isso, irmão? Não está. Não está. Não é o meu dízimo, não é a minha oferta que faz com que eu seja irmão de vocês, mas é a minha fé, é a minha atitude de coração. O dízimo, a oferta é consequência disso. Às vezes aquela pessoa, ela não dizimava, ela não ofertava por conta da dificuldade financeira dela. Se ela tirasse de um lugar, ela não ia ter como colocar em outro. Imagina a situação daquela pessoa. Imagina a cabeça daquela pessoa descobrindo que ela não foi ajudada pela igreja porque ela não podia dar dízimo. Não, meus irmãos, não é o nosso papel esse. Nosso papel é socorrer os nossos irmãos. E Tiago, desde o capítulo 1, ele vai elencando esse princípio que a igreja tem que seguir. A igreja deve seguir. Se a igreja não seguir, está errado. Mas nós, irmãos, graças a Deus, somos povo de Deus. Nós temos essa ciência dentro de nós. Graças a Deus eu vejo que a nossa igreja ela tem levantado recursos para socorrer muitas das vezes os necessitados. Graças a Deus por isso. É muito bom ver isso. É muito bom você ver uma pessoa recebendo uma cesta básica na casa dela. É muito bom você ver a alegria de uma pessoa. Às vezes quando os irmãos se reúnem e dizem assim, eu vou pagar uma conta para você, que eu estou vendo que você está em dificuldade. Olha só que maravilha. E às vezes nós presenciamos isso, irmãos. Então assim, a pessoa ela com certeza se sente muito mais valorizada. Ela se sente muito mais participante da comunidade. Justamente pelo fato de que ela entendeu que a igreja se preocupa com ela. Que a igreja ama ela. E é disso que Tiago está falando. Ele está repreendendo aquelas pessoas que tinham dinheiro e não se importavam com os seus irmãos. Não se importavam com o pobre. Só que alguém vai dizer que a repreensão de Tiago aqui, ela não se restringe somente aos ricos que eram cristãos, mas também àqueles ricos que oprimiam os crentes. Daqui a pouco a gente vai entender um pouco melhor disso. O primeiro tópico, meus irmãos, as injustiças sociais. O que seria justiça? Alguém poderia me ajudar com isso, irmãos? Me dizer o que seria justiça na sua visão? Enquanto isso eu vou tomando água aqui igual o pastor Paulo. Tá bom, ninguém quer falar, eu vou falar. Eu trouxe esse livro aqui que foi fonte de pesquisa para mim.
do Scott David Allen. O título é Porque a Justiça Social não é a Justiça Bíblica. Então, pelo título, a gente vai entender que existem vários conceitos de justiça. Mas vocês vão concordar comigo que a verdade é só uma. Só existe uma verdade. Então, desses vários conceitos de justiça, somente um está correto. Nós vamos entender dessa forma. Ele vai dizer que a justiça bíblica, a justiça verdadeira, é aquele comportamento, é aquela atitude que está de acordo com o padrão moral de Deus. Deu para entender, meus irmãos? A justiça é aquilo que está de acordo com a moral de Deus. Porque é Deus quem estabelece o que é ou não justo. Nesse mesmo livro, ele vai falar a respeito de algumas leis que foram criadas ao longo da humanidade. Porque o homem, por si só, ele tenta definir o que é justiça. E ele vai dizer assim: justiça nem sempre significa que nós devemos obedecer às leis dos homens. Às vezes, ser justo é quebrar uma lei humana. Aí ele vai citar o exemplo da Alemanha nazista. Todo mundo aqui já ouviu o nome de Hitler, né? Ele promulgou uma lei que era crime dar abrigo aos judeus. Que era crime você receber um judeu na sua casa. Para quem não sabe, naquela época, ser judeu era ser um defunto ambulante. Era você estar sentenciado à morte. Então esse camarada ele vai dizer que era crime você socorrer um judeu. Nós, como cristãos, socorreríamos ou não esse tipo de gente? Seria a nossa obrigação. Então a nossa obrigação seria quebrar a lei dos homens nesse contexto social. Então entenda que a justiça é estar de acordo com o padrão moral estabelecido por Deus. Então, quando o autor da revista ele vai falar a respeito de injustiça social, ele vai querer dizer que algumas pessoas elas não seguiam a lei de Deus. Elas não estavam de acordo com o padrão moral estabelecido por Deus. Alguém aqui já ouviu falar da regra áurea? Ou alguém não sabe o que é regra áurea? Eu vi alguém balançando que não aí. A regra áurea é aquela história, né? Faça para alguém aquilo que você quer que os outros façam consigo mesmo, com você. Ou Jesus ele vai trazer isso de uma forma mais completa. Ame o seu próximo como a si mesmo. Esse é um dos maiores mandamentos. Alguém perguntou para Jesus qual é o maior mandamento. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Ame o Senhor Deus acima de todas as coisas. E o segundo maior mandamento é: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, se nós não amamos o nosso próximo, nós descumprimos a lei de Deus. Se nós descumprimos a lei de Deus, logo nós cometemos uma injustiça. É isso que o autor está falando. É isso que o autor Tiago e o autor da revista está falando. Eles cometiam injustiças sociais. E o primeiro subtópico é riquezas oriundas da corrupção. Tiago, ele vai dizer no versículo 2, que as riquezas daqueles ricos estavam apodrecidas, que os bens que eles adquiriram eram corruptos, eram frutos da injustiça, frutos da corrupção, frutos de atitudes malignas que eles praticavam para adquirir mais riqueza. Pastor? Cristiano, é interessante isso aqui, a gente vê isso bem claro na vida de Zaqueu, né? A transformação que acontece na vida de Zaqueu faz com que a gente perceba que a justiça de Deus na vida dele, né, que é através de Jesus, para ser ele alcançado, e ele diz: esse que deu metade dos meus bens aos pobres, e se alguém eu tenho defraudado, né, ou agido de forma corrupta, eu restituo 4 vezes, né, o valor que eu tomei dessa pessoa. Então, aí, o que prova que não apenas essa ideia de ajudar pessoas e tal está no coração de Zaqueu? Prova que ele tem uma mudança de caráter muito profunda. E é isso que denota bem o que ele está tratando hoje sobre a ideia que você tratou de justiça de Deus, ou aquilo que tem a ver com a moral de Deus, com o caráter de Deus. Então aí Jesus vai provar aí dizendo: hoje a
a salvação entrou nessa casa do Senhor. Ele entendeu o que é a justiça de Deus. Exatamente, ele entendeu o que é amar o seu próximo. O pastor estava falando a respeito da história de Zaqueu. Zaqueu, ele é publicano, cobrador de impostos. O cobrador de impostos, ele tinha a fama de cobrar um pouquinho ali para mais, porque aquele pouquinho para mais ele pegava para ele. Significa que Zaqueu era assim? Talvez não. Mas ele se levanta e diz: se alguém foi defraudado por mim, se eu roubei o dinheiro de alguém, se eu peguei um dinheiro que eu não deveria, eu vou restituir 4 vezes mais. É isso que ele fala, não é, pastor? Então o pastor quis dizer que Zaqueu, ele entendeu que a justiça de Deus é amar os homens, é se preocupar com o nosso próximo, e não amar as riquezas acima da lei de Deus. Que é isso que Tiago está condenando. Olha o que ele diz: as vossas vestes estão comidas de traça. Ou seja, a riqueza que é como se ele estivesse dizendo assim: a riqueza que vocês têm, esse ouro, essa prata, essas roupas, caras que vocês têm, elas estão todas podres. Não literalmente, mas moralmente falando, porque vocês amam a riqueza, vocês defraudam os pobres, vocês não se preocupam com o seu próximo, mas somente com a riqueza de vocês. A Bíblia, ela vai demonstrar claramente, meus irmãos, que Deus, ele ama o pobre, que Deus, ele se preocupa com aqueles que passam dificuldades nesse mundo. O próprio Tiago vai dizer: porventura não escolheu Deus aqueles que são pobres quanto a este mundo para serem ricos na fé? Olha o que ele está dizendo: que não importa a nossa condição social, Deus, ele vai olhar para nós sem discriminação, sem a acepção de pessoas. E no capítulo 1, se eu não me engano, no capítulo 1 mesmo, vai ser a primeira coisa que Tiago vai tratar a respeito do dinheiro. Ele vai falar: meus irmãos, vocês não têm a mesma fé que o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se alguém entrar na igreja com um anel de ouro no dedo, e entrar alguém todo mal vestido, todo maltrapilho, e você disser para aquela pessoa que tem um anel de ouro: olha, se assenta ali naquele lugar de honra, e disser para a pessoa que está maltrapilha: fica aí na porta de pé e assiste o culto, vocês não estão fazendo acepção de pessoas? Olha o que Tiago está falando. Ele está falando: vocês não têm a fé de Jesus. Então ele está falando assim: ó, Jesus não faria isso que vocês estão fazendo. Olha que poderoso. Olha como ele está demonstrando na prática o que é amar o próximo, o que é se preocupar com o nosso próximo, independentemente de quem ele seja. E quando Tiago, ele faz essa advertência, porque é uma advertência, ele está dizendo para aquelas pessoas que oprimiam os trabalhadores, os pobres, que eles seriam julgados por Deus, que eles seriam condenados por Deus, que eles seriam não somente julgados, não somente condenados, mas punidos por Deus. No versículo 1, ele vai dizer que os ricos, aquelas pessoas que se importavam com seus bens, que eles deveriam chorar, que eles deveriam se lamentar pelas misérias que viriam sobre eles. O autor da revista, ele vai dizer que muitos ocupam cargos de honra, mas as suas vestes estão comidas de traça. Então, às vezes, nós vemos pessoas bem vestidas, pessoas com uma fortuna muito grande, nós achamos que elas têm, simplesmente pelo fato de ter um pouco mais de renda, que elas têm uma moral maior, que elas são pessoas melhores do que nós, e às vezes nem sempre é assim. Eu vou citar um exemplo prático para você que eu presencio diariamente. Eu trabalho no centro de São Paulo. Um dos pedaços lá da onde eu trabalho se chama Jardins. Alguém aqui já ouviu falar do Jardins? Jardins, meus irmãos, é onde moram algumas das pessoas mais ricas do estado. O João Dória mora lá, para vocês terem ideia. A casa dele é 2 quarteirões, só para os irmãos terem ideia. Aquele pedacinho ali do centro de São Paulo é campeão em suicídio. Tem muito suicídio. Todo dia tem alguém pulando de ponte, todo dia tem alguém pulando de prédio, todo dia tem alguém se jogando na frente de um carro. Será que a riqueza deles pode salvá-los? Será que o dinheiro deles vai impedir que eles cometam o suicídio? Será que valeu a pena todo o esforço? E às vezes muitos deles conseguiram uma riqueza através da corrupção, através do desvio de finanças, de verbas. Será que valeu a pena isso para no final eles se jogarem de um prédio? Não valeu, meus irmãos. Então é isso que Tiago está demonstrando. Melhor é uma consciência tranquila.
uma consciência limpa do que uma conta cheia. Às vezes o camarada está todo endividado, está todo arrebentado financeiramente, mas a consciência dele está tranquila. Ele pode colocar a cabeça no travesseiro e saber que ele nunca pegou um centavo de alguém, que ele nunca defraudou, que ele nunca passou a perna em ninguém. Olha só que maravilha, meus irmãos. Olha que coisa maravilhosa é você ter a sua consciência tranquila diante de Deus e diante dos homens. Você saber que você nunca fez esse tipo de coisa. Olha só, muitos deles não têm essa consciência. O autor ele vai nos trazer a memória da parábola de Jesus em Lucas capítulo 16. Alguns dizem que isso não é uma parábola, a respeito do rico e do Lázaro. Jesus ele vai contar a história de dois homens. Um vivia muito bem nesta terra, o outro comia migalhas e os cachorros lambiam as suas feridas. O rico, ele morre e vai para o inferno. A Bíblia vai chamar de Hades. O pobre, aquele que vivia na miséria, a Bíblia vai dizer que ele morre e ele é escoltado pelos anjos até o paraíso. Ele é levado pelos anjos até o paraíso. Então o próprio Jesus ele já vai mostrar uma discrepância entre o rico e o pobre, mas não pelo fato do rico ser rico e do pobre ser pobre, mas pelo fato do rico ser injusto e do pobre ser justo. Lembra que eu disse que riqueza e pobreza não é atestado de caráter. Não é, eu tenho que ressaltar isso novamente, não é porque o cara é rico que ele não tem caráter, não é porque o cara é pobre que ele tem mais caráter do que o rico. Não é assim que funciona, eu tenho que deixar isso bem claro para os irmãos. Então, Jesus ele vai mostrar que quando aquele rico ele morre, e a Bíblia nem vai citar o nome dele, mas vai citar o nome do pobre, que se chama Lázaro, e até hoje nós falamos a respeito dele, que ele estava no seio de Abraão, que ele foi descansar junto ao Pai, que ele foi para o paraíso, mas aquele que viveu regaladamente, luxuosamente no mundo, ele morreu e foi para o inferno. E lá na vida eterna a situação se inverteu. A Bíblia vai dizer que aquele cara que era rico no mundo, ele mendigou, por assim dizer, lá na vida eterna. Ele disse: Pai Abraão, permita que Lázaro ele venha e coloque uma gotinha de água na ponta da minha língua para eu poder saciar minha sede. Olha só, ele estava mendigando uma gota de água, sendo que a vida inteira ele teve tudo isso em abundância. E Lázaro não. Lázaro lhe faltou tantas coisas, mas agora a alegria estava na sua vida em abundância. Um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo. Por que a Bíblia vai ressaltar as vestes desse homem? Porque naquela época a vestimenta ela era sinônimo de riqueza. Hoje em dia é o contrário, né? Você vê um camarada que se veste com roupa de marcas, pode ter certeza que ele não tem muito dinheiro, não. Porque o rico de verdade, você vê que ele anda muito simples, né? Um sapatinho branco, uma camiseta preta, uma calça jeans e é isso aí. Mas naquela época não era assim. O rico, ele andava muito bem vestido. Quando você batia o olho no camarada, você sabia se ele era rico ou se ele era pobre, simplesmente pela vestimenta dele. Você olhava o rico, você viu uma vestimenta completamente ornamentada, né? Como alguns falam, né? De renda, de enfeites nas vestes, uma capa completamente bonita. Então você entendia, aquela pessoa tem dinheiro, aquela pessoa é rica. Então, se durante a vida terrestre um rico, ele se vestia de linho finíssimo, o que ele teria na vida pós-morte? Será que ele levou as riquezas dele para lá? As pirâmides, meus irmãos, lá do Egito, elas foram construídas como uma espécie de depósito. Porque o faraó, quando ele morria, ele acreditava que ele ressuscitaria e que ele iria levar consigo todas as riquezas dele. Então, quando ele era enterrado, os servos do faraó, eles enterravam juntamente com ele todas as suas riquezas, o seu ouro, a sua prata, seus cavalos, até os seus servos. Então, quando o faraó morria, eles colocavam o faraó lá no sarcófago e eles pegavam os servos de faraó vivos e enterravam juntamente com ele. Porque eles acreditavam que faraó precisaria daquilo morto e depois que ressuscitasse. Olha que ideia maluca. É uma coisa de quem não conhece nada, né, na verdade. Então ele acreditava que ele levaria a riqueza dele para o caixão, para a morte, para a vida depois da morte. E não é assim, nós sabemos que não é assim.
O próprio Jó, que vai ser citado daqui a pouco, ele diz algo muito interessante que vai ser gravado na história da humanidade por toda a eternidade. Nu eu vim a este mundo, e nu deixarei este mundo. Ou seja, ele entendeu que ele veio a este mundo sem nada, e por mais que ele fosse rico, no último dia, todas as riquezas dele não o salvariam da morte. Você pode pagar um bom convênio para você. Às vezes você pode ter um dinheiro reservado e pagar um médico caro, uma consulta cara, mas existe uma doença e todos nós vamos ser acometidos por ela, de que nenhum médico pode nos livrar, que é a última doença, que é aquela que nos mata, meus irmãos, que é quando nós vamos morrer. Ninguém pode se livrar da morte. Riqueza nenhuma, bem material nenhuma pode livrar o ser humano da morte. E agora Tiago, ele está repreendendo aqueles que eram corruptos, aqueles que haviam adquirido as suas riquezas de forma injusta, que haviam defraudado trabalhadores, que haviam mentido, que amavam os seus bens. Alguns até mesmo faziam parte da comunidade cristã. Só que mesmo servindo a Cristo, entre aspas, eles serviam também ao dinheiro. E o próprio Jesus, o apóstolo Paulo, ele vai elencar isso de uma forma um pouco mais completa. Ele vai dizer que não se pode servir a dois senhores. Não se pode servir a Mamon. Quem seria Mamon? Seria uma divindade da época relacionada a finanças, ou seja, o Deus do dinheiro. Então a gente não pode servir o dinheiro e servir a Jesus ao mesmo tempo. Não tem como. Não tem como você colocar o seu coração nas riquezas e colocar o seu coração na palavra de Deus ao mesmo tempo. Não tem como. O próprio Jesus, ele disse: onde está o teu tesouro, ali está o seu coração. Olha o que Jesus diz: aquilo que ocupa a sua mente é aquilo que você está se preocupando diariamente, é aquilo que o seu coração vai se inclinar. Então ele está dizendo assim, ó, se você ama o dinheiro, porque o dinheiro em si não é problema. Tem crente que é tão extremista que ele vai falar: não, o dinheiro é maldito, dinheiro não presta. Não, mas não é assim que funciona. Dinheiro é bom, meus irmãos. O problema é amar o dinheiro, é se entregar às riquezas. E Tiago, ele está condenando as pessoas que faziam isso. Eu até deixei bem anotado aqui, ó. Tiago não condena o rico propriamente dito, mas sim aquele que é tão apegado à riqueza que não se importa em sujar a sua consciência e destruir a sua moral para conseguir ainda mais dinheiro. Então existem pessoas que não estão nem aí com o certo e com o errado. Eles estão aí mesmo com ganhar mais dinheiro. Se entrar dinheiro no bolso dele, então está certo. Se ele matou, se ele roubou, se ele colocou droga na mesa das pessoas, para ele tanto faz. Sua própria riqueza servirá de testemunho contra eles. Então Tiago, ele vai demonstrar isso de maneira clara. Versículo 3, por favor, Daniel. O vosso ouro e a vossa prata enferrujaram. Engraçado que ouro não enferruja, né? A prata ela oxida, mas o ouro não. E a sua ferrugem, olha o que ele diz: a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Olha só que palavra forte. Entesourastes para os últimos dias. O que Tiago está falando aqui? Ele está dizendo que a riqueza daqueles homens, os bens materiais deles, servirão de testemunho contra eles no dia do julgamento final. É isso que ele está falando. Ele está dizendo assim, ó: você que é rico, você pode comprar a moral, você pode comprar a consciência de um juiz aqui nesta terra. Ou vocês acham que não existe isso aqui? Será que alguém não compra alguma sentença por aí? Imagina um juiz que vai julgar uma causa trabalhista. Chega alguém ali com uma maleta de dinheiro e fala: ó, isso aqui é o preço pela sua consciência, pelo seu sim ou pelo seu não. E Tiago está dizendo isso: a sua riqueza, o seu dinheiro pode comprar uma sentença neste mundo, mas o justo juiz, o juiz dos juízes, ele não pode ser subornado. Então a sua riqueza injusta, os seus bens materiais injustos, essa riqueza podre que você tem, ela vai servir de testemunho contra você no dia do julgamento final. É por isso que ele fala: vocês entesouraram para os últimos dias.
Entesourar é poupar. É como se eles dissessem assim, ó, à medida que vocês acumulam riquezas, vocês acumulam condenação. Novamente eu digo, Tiago é contra a poupança que a gente faz lá no banco? Não é. Ele é contra as coisas injustas, ele está condenando a injustiça, ele está condenando a corrupção. E o que mais se tem falado hoje nos nossos dias é sobre o que, meus irmãos? Corrupção. Corrupção. Que é um dos maiores males deste nosso país aqui. Corrupção na segurança pública, corrupção na educação, corrupção na saúde, corrupção em todos os lugares, até dentro da igreja. Alguém aqui viu o escândalo que teve aí no MEC, com aqueles pastores? Está complicado, está feio o negócio. Então a corrupção permeia todos os âmbitos da sociedade, principalmente nesse nosso país. Principalmente naqueles que dizem serem os menos corruptos, que ocuparam o poder por tanto tempo. Segundo subtópico, tesouros injustos. Ele vai falar justamente a respeito deste versículo. A igreja pode ler novamente o versículo 3, por favor? Vosso ouro e a vossa prata se enferrujarem, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá com fogo a vossa carne, entesourastes para os últimos dias. Olha o que o autor da revista ele traz à memória do leitor. Ele é bem pertinente nisso, ele diz: Jesus havia ensinado a não acumular tesouros na terra. Não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. O pastor vai anotar ali o que eu falei, os ladrões. Então Jesus ele já estava elencando um princípio muito profundo. Ele estava dizendo assim, ó, não ajuntem para... Olha, está anotando mesmo. Não ajuntem para vocês tesouros deste mundo, onde esses tesouros vão acabar, onde esses tesouros vão enferrujar. É vão, é inútil você colocar o seu coração na riqueza, porque um dia você vai morrer. É isso que ele está falando. Um dia a sua vida vai acabar. Um dia eles vão te colocar dentro de um caixão. E lá, meu irmão, não tem ouro, não tem prata, não tem riqueza, não tem veste, não tem roupa de marca, não tem sapato de marca, não tem. Lá é nós e Deus. É isso que ele está falando. Então ele diz: não acumulem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas acumulem tesouros nos céus. Ou seja, pratiquem a justiça de Deus, estejam de acordo com a moral de Deus, amem a lei de Deus, porque dessa forma vocês vão acumular tesouros nos céus. É isso que ele está dizendo. Porque às vezes, meus irmãos, nós vivemos numa vida que, pelo fato de termos riqueza, e João Calvino ele vai elencar isso de uma forma bem precisa, ele vai dizer que às vezes a riqueza ela deixa os homens insensíveis, ela faz com que os homens esqueçam das dificuldades da vida. Às vezes a pessoa ela tem tanto dinheiro, ela tem tantos bens materiais, que ela pensa que ela não é mais um ser humano comum, um reles mortal. Ela pensa que nenhuma dificuldade vai atingi-la, mas não é bem assim que funciona. Um dia, como eu já disse, ela vai ter que encarar o último dia dela, ela vai ter que encarar a morte. E ela às vezes não se prepara para esse dia. Se o Mari puder nos ajudar ali, Salmo 73, a gente vai entender, vamos ler a respeito de um homem que invejou a riqueza dos injustos. Vamos ler junto o Salmo 73, Salmo de Asaf. Desde o versículo 1. A igreja pode ler, por gentileza? Verdadeiramente, o Senhor é Deus para com Israel, para com os ímpios de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Porque eu tinha inveja dos nestos, quando vi a prosperidade dos ímpios. Ordenam lá apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens.
Dá para pular para o último versículo, vai? Para os irmãos entenderem agora o que ele vai dizer. Ó, aí. Mas para mim, bom é aproximar de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Olha o que ele está dizendo. Quem escreveu esse salmo era um levita que se chamava Asaf. O levita, ele não trabalhava. Ele era sustentado pelas outras tribos de Israel. Então era muito difícil você ver um levita rico. Então o que Asaf está falando? Lá no versículo 2 ou 3, se eu não me engano, ele vai dizer assim: os meus pés quase se desviaram quando eu vi a prosperidade do ímpio. Ele está dizendo assim: eu quase me desviei quando eu vi que o ímpio, que o injusto, ele tem dinheiro e o crente não. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está falando. Ele vai falar que ele começou a observar a vida daqueles que tinham dinheiro, daqueles que tinham riquezas, e ele começou a sentir inveja. E ele começa a descrever quase que uma figura divina. Ele está dizendo assim, ó, quando o rico fica velho, eles não têm problemas, eles não ficam fracos. Eles ficam até bonitos quando eles ficam velhos. É isso que ele está falando, ele começa a invejar. Só que no finalzinho do versículo ele começa a recobrar a consciência dele. Ele começa a entender que riqueza não é tudo nessa vida. Ele começa a entender que dinheiro não é tudo neste mundo. Ele começa a entender que o chamado que Deus tem para a vida dele é algo muito melhor do que a riqueza dos homens. Por isso que ele diz, para mim é bom me aproximar de Deus. Eu pus a minha confiança no Senhor para anunciar as suas obras. Então ele entendeu, ele começou a conjecturar, a raciocinar e a ter em mente que a riqueza não é tudo. Amém? Subtópico 3. O clamor dos trabalhadores. Eu acho que é aqui onde eu vou gastar mais tempo. Tiago, capítulo 5, versículo 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído clama. E os clamores dos que ceifaram entram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então o que o Tiago está falando aqui? Ele está dizendo que existiam ricos ali, que eles contrataram alguns trabalhadores para lavrar as suas terras, só que eles não pagaram esses homens. Eles não deram o dinheiro que lhes era devido. O que acontece? Por que essa sentença é tão séria? Porque naquela época o salário de um trabalhador do campo era diário. Então se ele ficasse sem receber o dia dele, o que ia acontecer? Ele ia passar fome. Não somente ele, mas a família dele. Então o Tiago está dizendo que alguns ricos ali, eles estavam oprimindo os trabalhadores de tal forma que eles não estavam pagando o salário deles. É por isso que ele está falando, vocês retiveram o trabalho dos ceifeiros. Vocês retiveram os salários deles. Só que ele disse assim, essa injustiça que vocês estão praticando, pode ser que o homem não esteja vendo, mas essa injustiça ela está subindo diante de Deus. Por isso que ele está dizendo assim, os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então é como se ele estivesse dizendo assim, Deus, ele vê tudo. Quando o homem ele é injustiçado, Deus ele vê, meus irmãos. Mas quando o homem pratica a injustiça, Deus vê também. Então se Deus ele é o Deus que recompensa, porque ele é amor, ele também é o Deus que pune, porque ele também é justiça. Olha só, o caráter de Deus, os atributos de Deus, eles são inseparáveis. Não tem como Deus agir com amor, mas não agir com justiça ao mesmo tempo. Deus ele é amor, mas ele também é justiça. Então se ele vai honrar aqueles trabalhadores que não receberam o seu salário, ele vai punir aquelas pessoas que retiveram o salário deles. Só que existe um grande problema aqui, meus irmãos. Falando a respeito de injustiça social. O autor da revista ele vai dizer assim, enquanto as riquezas estão acumuladas nos palácios sob o domínio de uma minoria, uma multidão de trabalhadores clama para receber o que é seu por direito. Aqui eu vou precisar abrir um parênteses e falar com os irmãos a respeito de algo que tem tentado destruir a nossa igreja, meus irmãos. Não somente a nossa igreja aqui, mas principalmente a nossa igreja no Brasil. Em 1848, um camarada, ele publica um livro que se chama Manifesto do Partido Comunista. Alguém já ouviu falar?
O Manifesto do Partido Comunista foi escrito por Karl Marx. Alguns dizem que esse cara é a encarnação do diabo. O que acontece? Ele vai dizer que os ricos, eles são opressores dos pobres. E os pobres, eles deveriam se juntar e tomar as propriedades dos ricos. Ou seja, independentemente do que acontecesse, independentemente da fé que eles tinham, a causa deles, a causa de justiça social deles era superior. Eles precisavam se juntar e tomar dos empregadores, dos empresários, a sua propriedade privada. Ou seja, ele estava colocando o pobre contra o rico, ele estava estabelecendo a noção de classes sociais. Dentro dessa perspectiva, o assalto, ele é uma coisa boa. Alguém já ouviu falar isso? Tem uma filósofa, né, entre aspas, aqui no Brasil, que ela diz que ela vê lógica no assalto. Porque quando alguém rouba, quando alguém pratica um assalto, ele está praticando a justiça, porque ele está tomando do rico para dar para o pobre. Olha só que coisa de maluco. Parece uma coisa que não existe, mas as pessoas elas pregam isso sim. E isso tem entrado até mesmo no seio da igreja. Tem gente acreditando que o rico ele é injusto porque ele é rico. Tem gente acreditando que o comunismo, sendo um pouco mais claro, ele é uma coisa boa. Que a distribuição de renda, ou seja, quando você toma de um que tem mais, para dar para o outro que tem menos, mesmo que ele não mereça, é uma coisa boa. Meus irmãos, Deus nos livre e guarde disso. Que Deus nos livre disso. Quando ele diz assim, ó, uma multidão de trabalhadores clama para receber o que é seu por direito. É deles por direito, porque eles trabalharam para receber. Se você trabalha, você tem direito. Se você não trabalha, você não tem direito. Nós temos que tomar cuidado com as coisas que nós ouvimos aí fora. Nós temos que tomar cuidado com os políticos que nos prometem, mas não cumprem nada. Porque, prestem bem atenção e vocês vão ver que é verdade. As pessoas que mais dizem ajudar os pobres são os que mais prejudicam. Aqueles que dizem que amam os pobres, que amam os trabalhadores, são os que mais prejudicam. São os que mais impõem burocracia. São os que mais geram desemprego. São os que mais atrapalham a nossa vida. Só que eles são os que mais dizem ajudar. Eles são os que mais dizem fazer coisas por nós. Então Tiago, ele não está condenando o rico porque ele é rico. Ele está condenando a corrupção, a injustiça. Tiago aqui, ele não está sendo comunista, ele não está sendo socialista. Tiago, ele está sendo cristão. Por que eu estou dizendo isso? Esses dias eu estava vendo um debate. Alguém perguntou, né? Jesus, ele era socialista? Jesus, ele era comunista? Não, meus irmãos. Jesus, ele era justo. E a justiça de Deus é amar o seu próximo como a si mesmo. Se você se ama, você quer se ver bem. Ou alguém aqui fica se batendo, fica se chicoteando, não. Se você se ama, você quer se ver bem. Se você ama o seu próximo como você se ama, então você tem que querer vê-lo bem. É simples. Não tem ideologia. Não tem uma coisa por trás dizendo que o trabalhador tem que se unir e tomar a propriedade privada por meio da força. Não tem isso. O que tem é a justiça divina que é demonstrada aos homens por meio da palavra dele. Por meio da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Olha o que ele diz. Salmo 68, versículo 5, por favor. Pai de órfãos, juiz de viúvas, é Deus no seu lugar santo. Oh, meus irmãos, glória a Deus por isso. A Bíblia está dizendo que Deus, ele se compadece dos aflitos, ele julga o ímpio e ele acolhe o órfão, ele acolhe a viúva, ele acolhe aqueles que passam dificuldades nesse mundo. Olha só que maravilha, o próprio Deus, ele se compadece, ele se compromete com aqueles que passam dificuldades nesse mundo. Ele está disposto a ajudar, ele está disposto a socorrer, e ele está disposto a punir aqueles que nos oprimem, aquele político corrupto que roubou merenda das crianças na escola,
aquele político que desviou dinheiro das obras essenciais, aquelas pessoas que desviaram dinheiro da segurança, que desviaram dinheiro da saúde, eles serão punidos por Deus. Eles serão alcançados pela justiça de Deus. Pode ser que eles nunca sejam punidos nessa vida. Pode ser que até mesmo alguns deles sejam presos e soltos depois de 1 ano e meio. Mas Deus os punirá eternamente. Pode ser não, né? Deus irá alcançá-los com a sua justiça. Deus fará justiça. E a justiça de Deus, meus irmãos, não tem como fugir dela. Não tem como fugir da punição divina. Às vezes a gente observa, né? Nossa, mas o camarada lá, ele pratica tanta corrupção, ele engana tanta gente e ele ainda está lá. Olha só, ele está solto, está andando aí. Às vezes a gente até pensa, nossa, o crime compensa, né, no Brasil. Compensa ser criminoso aqui nesse lugar. Não compensa, meus irmãos. Não compensa, porque ele pode viver regaladamente aqui. Mas como eu disse, a justiça de Deus o alcançará um dia. Ele vai ter que se assentar diante do tribunal de Deus e dar conta de centavo por centavo que ele desviou, de pessoa por pessoa que ele enganou, de mentira por mentira que ele contou. É isso que vai acontecer. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe contava para mim que no dia do juízo final, alguém com certeza já ouviu essa história, ia ter um telão na frente de todo mundo e Deus ia mostrar todos os nossos pecados. É mais ou menos essa a ideia. Porque Deus, ele presenciou todos os nossos atos. Então aquelas pessoas que praticam injustiça, eles foram observados por Deus. Então o próprio Deus é testemunha disso. E tem alguma testemunha mais fidedigna do que o próprio Deus? E do que a nossa própria consciência? Vamos partir para o próximo ponto, irmãos? Segundo tópico, os exemplos de paciência. Então no versículo 7... Tiago, ele vai encerrar o primeiro assunto dele. Só que ele encerra, mas ele continua numa conexão. Versículo 7, por favor, Dani. Tiago 5, 7. Então Tiago agora deixa de falar a respeito da assistência e da injustiça social e já parte para o próximo assunto, que é a paciência dos santos. A igreja, por gentileza, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis o lavrador era precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serão. Então, do versículo 1 ao versículo 6, Tiago ele está fazendo fazendo uma exortação, uma advertência aos ricos e injustos. Ele está falando, vocês roubaram, vocês defraudaram o pobre. E agora no versículo 7, ele está se dirigindo às vítimas desses ricos. Ele está falando assim, irmãos, sejam pacientes. Mas quais irmãos? Ele está falando, vocês que foram vítimas de injustiça, vocês que foram vítimas de defraudamento, vocês que foram vítimas da mentira, sejam pacientes. Jesus ele está voltando. É isso que Tiago está falando, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Jesus está voltando. O seu sofrimento não irá durar para sempre. É isso que ele está falando. Ele está consolando eles, só que ele está lembrando assim, ele está lembrando o seguinte para eles, vocês que foram vítimas, vocês vão ser honrados por Deus. Mas aqueles que foram opressores, aqueles que foram algozes, aqueles que foram criminosos, eles também vão ser punidos por Deus. Então Deus ele se lembra de você para te honrar, mas Deus ele se lembra do ímpio para punir também. E Tiago ele vai usar o exemplo do lavrador. Ele vai dizer, o lavrador ele espera com paciência o precioso fruto da terra. Por que ele usa a figura do lavrador? Ele está dizendo, ele está querendo que os crentes eles entendam que aquele camarada ali, o lavrador, ele plantava a semente e a semente ela não nascia no mesmo dia. Ou alguém já viu uma semente, uma árvore nascer de um dia para a noite? Só em João e no pé de feijão, né? Que acontece isso. Mas na vida real não é bem assim que funciona. Quando a gente planta uma semente, demora dias, meses, até mesmo anos
para você ver aquela coisa brotar, para você ver aquela coisa crescer. E é isso que Tiago está falando. Ó, o lavrador, ele espera com paciência. Olha a figura que Tiago está usando. É como se ele estivesse dizendo, ó, lembra do lavrador? Quando ele planta a sementinha dele, ele aduba a terra, ele deixa a terra bem fofinha, bem preparada, ele planta a semente, aí ele vai lá todo dia, ele rega aquela terra, ele olha, vamos ver como essa planta está. É isso que ele está dizendo, é essa figura que Tiago está usando. Então ele está falando assim, ó, tomem como modelo o lavrador. Esperem com paciência, porque o fruto que vocês estão plantando agora, vocês vão colher no futuro. Porque na Bíblia, meus irmãos, se existe uma lei que é certa, um princípio fundante, alguns dizem, né, um axioma, é a lei do retorno, é a lei da semeadura. Se nós plantamos, nós vamos colher. Aquele que estuda para fazer uma prova, ele será aprovado. Aquele que trabalha, ele faz jus ao seu salário. Aquele que comete injustiça, ele faz jus à punição. Então ele está dizendo assim, meus irmãos, vocês estão plantando justiça. Vocês estão sendo fiéis a Deus. Então no tempo certo, o fruto virá. Mesmo que o processo de crescimento do fruto, mesmo que o processo do crescimento desta árvore seja longo, seja doloroso, seja difícil, mas o fruto virá. É isso que ele está dizendo. O autor ele vai citar o exemplo de Sara. Ele vai dizer lá no finalzinho, no último parágrafo do subtópico: Sara foi estéril até os 90 anos. Mas Deus prometeu que ela teria um filho. Era primavera na vida de Sara. Aí ele faz uma citação bíblica. Existe alguma coisa impossível para Deus? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Então o autor ele vai trazer à memória a conversa de Deus com Abraão. Abraão, salvo engano, ele tinha 100 anos e Sara tinha 90. Aí Deus aparece e fala: Abraão, você vai fazer um filho com Sara. E Sara vai engravidar. Olha só, alguém poderia pensar: nossa, como pensaram em 90 anos e eu 100? Como que ela vai engravidar? Meu Deus do céu. Só que Deus ele promete que ele cumpre. E a Bíblia vai dizer que Deus ele olha para Abraão e diz: olha, na primavera eu virei a você e Sara terá um filho. E olha o que o autor diz: os que semeiam no outono receberão o seu Isaque na primavera, receberão o seu fruto precioso. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Então tenham em mente uma coisa, meus irmãos: a lei da semeadura é um princípio que o próprio Deus preserva. Se você planta, você colhe. Eu nunca vi uma pessoa plantar banana e comer laranja. Eu nunca vi. E colher laranja. Não é assim que funciona. Se você planta banana, você colhe banana. Com o reino de Deus é a mesma coisa. Diante da palavra de Deus é a mesma coisa. É esse o princípio que o Tiago ele está trazendo aqui. Olha o que eu deixei anotado. Talvez este assunto seja uma sequência direta daquilo que foi dito anteriormente, ou seja, os crentes injustiçados, eles devem implantar fidelidade e aguardar os seus frutos com paciência. Então você crente, que sofre injustiça, que sofre perseguição, tenha paciência. Tenha paciência. Seja fiel a Deus, porque no tempo certo o fruto virá e você vai colher. Pastor? Dá para lembrar um pouco de Abacuque, né? Que via as injustiças, a começar pelo povo de Deus, o povo de Israel, né? Era onde ele vivia. E ele clamou a Deus e até reclamou com Deus, né? Ele disse: Senhor, o Senhor me permite como profeta ver todas essas injustiças, e eu como profeta que conheço, né, o teu caráter, não vejo o Senhor fazer nada. No ponto final dessa injustiça, aquele que tem menos poder aquisitivo, aquele que tem menos posição, a justiça com relação a ele é torcida. Ela sempre tem uma tendência para favorecer aquele que tem mais, aquele que está no cargo mais alto. Os órfãos são deixados de lado. Eu estava dizendo que a injustiça estava imperando. E ele dizia: se não faz nada disso, o Senhor não faz nada. Essa questão da paciência que você está falando. Verdade.
em relação também ao fruto, né? O próprio Abacuque fala, né? Ainda que a figueira não floresça, né? Não haja fruto na vida. Ou seja, é como se ele dissesse, eu estou plantando, mas mesmo que eu não colhe o fruto, eu vou continuar sendo fiel a Deus. Mesmo que eu não veja o resultado disso tudo, mesmo que eu não veja Deus se levantar ao meu favor e eu continue sendo oprimido, eu vou ficar fiel a Deus, eu vou permanecer fiel a Deus. Esse é o princípio de ser crente, a fidelidade para com Deus. Os exemplos de paciência, o exemplo do lavador, o próximo exemplo que o autor vai trazer é o exemplo dos profetas. Versículo 10, Tiago 5,10. Irmãos, tomai por modelo de sofrimento e na paciência os profetas, aos quais falaram em nome do Senhor. O autor da revista ele vai relacionar a paciência ao fruto do Espírito. Ou seja, ele vai dizer assim, quando você tem paciência, quando você sabe esperar, quando você sabe aguardar em Deus, você tem domínio próprio. E o domínio próprio é um fruto do Espírito, um dos frutos do Espírito. Então o que acontece? Quando Tiago ele traz à memória dos leitores os profetas do Antigo Testamento, ele está dizendo assim, ó, se eles conseguiram, nós também vamos conseguir. Se eles puderam suportar as provações deles, mesmo sendo homens de carne e osso como nós, então nós também podemos suportar. O autor da revista ele vai trazer à memória alguns profetas. Lá na página 80. Ele vai dizer alguns profetas que são destaque como modelos de sofrimento e paciência. O primeiro que ele traz é Isaías. A tradição, a história vai dizer que Isaías ele foi cerrado no meio. Ele foi morto cerrado pelo meio. O segundo profeta que ele vai trazer à memória é Ezequiel. Olha o que a Bíblia diz, que Deus ordenou que ele deitasse sobre o seu lado esquerdo durante 390 dias, representando a iniquidade de Israel. Lá embaixo vai dizer que quando a esposa de Ezequiel morreu, Deus não permitiu que ele chorasse. Exemplo de sofrimento. O próximo profeta é Oséias. Se casou com uma prostituta. O próprio Deus falou, vai, pega uma prostituta e casa com ela. Para representar a infidelidade do povo. E depois Elias, que foi sustentado pelos corvos, e depois por uma viúva durante uma seca que ele mesmo profetizou. Então o autor ele tem em mente trazer à memória que muitos aguentaram injustiças, muitos aguentaram provocações, dificuldades antes de nós. Você não é o primeiro a passar por problemas. Você não é o primeiro a ter uma dificuldade, a ter uma pedra no seu sapato. E também não vai ser o último. Não será o último. Só que o autor da revista ele vai elencar também que por causa dessa paciência, esses homens foram recompensados. O chamado de Deus, o chamado que Deus fez na vida desses homens, lhes trouxe grande sofrimento. Aqueles profetas do Antigo Testamento, a maior parte do sofrimento deles se deu por conta do chamado deles. Pelo fato de eles serem fiéis a Deus e proferirem as palavras que Deus quis que eles proferissem. Olha só que interessante. Então a obediência que eles tinham a Deus lhes rendeu problemas com os homens. Então estar bem com Deus nem sempre significa estar bem com os homens. Olha só, isso é profundo, meus irmãos. Às vezes agradar a Deus significa desagradar aos homens. Eu não estou querendo dizer, como alguns crentes dizem, o meu negócio é com Deus, eu não devo nada para ninguém. Não, é isso não. Nós como crentes devemos sim, meus irmãos, satisfação aos nossos irmãos. Porque se somos uma família, e esse negócio de família, eu vou abrir um parênteses aqui, não é só um jeito bonitinho de se referir para esse daí que está do seu lado. Não é só um jeito bonitinho de falar não, viu, irmãos? Não é só um jeito de falar que você faz parte de um clube. Quando a Bíblia fala que a igreja é uma família, ela está falando no sentido literal, em relação à união, ao cuidado, à preocupação e à satisfação.
Pode ler a Bíblia, meus irmãos. Prestem atenção que é isso que a Bíblia vai dizer. Não é o Christian que está falando, é a própria Bíblia. Mas voltando aqui. Então, meus irmãos, a paciência é uma virtude do crente. Quando nós sofremos injustiça, quando nós sofremos problemas, nós temos que entender que Deus ele está de olho em tudo. Deus ele vê todas as coisas. E o autor da revista, e também Tiago, no versículo 11, Tiago 5,11, ele vai citar o exemplo de Jó. Na Bíblia, meus irmãos, tem alguém que sofreu mais que Jó? Ali no Antigo Testamento? É difícil. Jó perdeu vários filhos, Jó perdeu toda a sua riqueza, Jó perdeu a sua saúde, mas a Bíblia vai dizer que ele diz assim: nu vim a este mundo e nu deixarei este mundo. Deus deu e Deus tomou. E a Bíblia vai dizer que em todas as suas provações, em todas as suas dificuldades, Jó, ele não culpou Deus. Ele não culpou a Deus. Ele não pecou contra Deus. E o fato principal que a gente precisa entender aqui é que o caráter de Jó, porque a Bíblia vai dizer que o próprio Deus ele testemunha a respeito do caráter de Jó. Lembra lá que o tinhoso, né, Satanás vai falar com Deus a respeito de Jó, e Deus diz: Jó, ele é um homem íntegro, ele tem um caráter justo, ele é temente. Só que esse caráter de Jó não impediu que ele passasse por uma provação. Esse caráter de Jó, tem gente rindo aqui, eu falei tinhoso. O caráter de Jó não foi uma barreira às suas provações. Mesmo tendo um caráter íntegro, mesmo sendo um homem de Deus, ele passou por uma das maiores provações descritas da Bíblia. Então, às vezes, meus irmãos, alguém tem uma tendência de pensar, né, quando a gente passa por um problema: nossa, mas eu estou fazendo tudo certinho, eu estou sendo fiel a Deus, eu estou dizimando, eu estou tendo comunhão com os meus irmãos, mas olha o tanto de problema que eu estou enfrentando. Aí, Tiago vem e nos lembra de Jó, da paciência que ele teve, da perseverança que ele teve. Mesmo sendo um homem íntegro, com um caráter reto, ele passou por uma provação muito grande. Não sei quem já teve a oportunidade de ler o livro de Jó, mas se você ainda não leu, leia, que você vai entender o tamanho do problema que aquele homem enfrentou. Olha o que ele diz, no capítulo 19: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará ao meu favor. Então Jó ele não perdeu a sua fé. A Bíblia vai dizer que Jó era um dos homens mais ricos do Oriente. Só que por causa da sua provação, ele acabou se coçando com cacos de telha. Ou seja, ele perdeu até a sua saúde. Por que ele se coçava com cacos de telha? Porque o corpo dele se encheu de feridas. Imagina a miséria que esse homem não enfrentou. E mesmo assim, a Bíblia vai dizer que ele não murmurou, ele não culpou a Deus. E o autor da revista ele vai dizer algo interessante. Deus não tem prazer no sofrimento dos seus filhos. Todavia, Ele pode permitir sofrimentos e aflições para nos aperfeiçoar. A terceira parte do capítulo, Tiago ele vai tratar a respeito da oração. Terceira parte da lição também, o autor ele vai fazer questão de dissecar um pouco o assunto. Porque Tiago, ele vai dizer, meus irmãos, se você for dar uma lida no capítulo 5, a partir do versículo 12, você vai ver que para cada aspecto da vida do crente, parece que Tiago vai dizer que a solução é a oração. Ele está dizendo assim, ó, se você está alegre, cante louvores. Se você está aflito, ore. Se você está doente, chame os presbíteros para que eles orem e venham ungir com óleo. Então é como se ele estivesse dizendo assim, em meio às suas dificuldades, em meio a tudo aquilo que você passa, ore. Não deixe de orar. Então Tiago ele está exortando a oração. Só que o primeiro subtópico aqui do tópico 3, ele vai falar a respeito do juramento, e eu vou dar uma passada bem rápida sobre isso. Versículo 12, a igreja pode ler por gentileza? Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que
si. O problema não é fazer um juramento. O que Tiago está tratando aqui é do caráter do crente. É por isso que ele diz assim, ó, que a vossa palavra seja sim e sim, e o vosso não seja não. Porque o que acontece? Muitas pessoas elas fazem juramentos, principalmente entre os cristãos, e não cumprem a sua palavra. E na última parte do versículo, Tiago vai dizer assim, ó, para que não caiam, para que não caiais em condenação. Então ele está falando assim, ó, se o crente ele não honra a sua própria palavra, ele vai cair em condenação. Ele vai cair em descrédito. As pessoas não darão crédito aos crentes. Vocês já viram aquele camarada que promete? Estou falando entre os crentes. E não cumpre nada do que prometeu? Não arca com os seus compromissos, principalmente em relação ao reino de Deus? Que não tem responsabilidade nenhuma. É disso que Tiago está falando. Tiago não está dizendo, ó, não é para você jurar, não é isso. Ele está falando, ó, se você disse uma coisa, cumpra, faça, tenha caráter, cumpra com as suas promessas e com as suas palavras. Tem um outro texto que vai dizer, passar disso é procedência maligna. Ou seja, toda vez que a gente não cumpre a nossa palavra, a gente abre concessões, a gente abre brechas para que Satanás atue da nossa vida. A gente acaba se tornando, de uma forma ou de outra, a gente vai se tornando refém dessas palavras, a gente vai se tornando, de alguma forma, alguém que não consegue sustentar a palavra, e aí a gente cai em mentira. Aí isso vai. Tem gente que se acostuma com tanto com isso, que ela costuma viver assim, sem ter nem medo, nem com preocupação. É natural demais, né, para alguns não cumprir a sua própria palavra, né? Começa ali pequeno. É verdade. Para a gente que é crente, a gente tem que ter seriedade, irmãos. Aqui é aquela velha expressão, né? Escreveu no eu, pau comeu. É desse jeito. O crente, ele tem que cumprir a palavra dele. Ele tem que falar o sim é sim, vai lá e faça. Um exemplo bobo, né? Estarei lá tal dia, tal hora. Então esteja lá tal dia, tal hora. Dê satisfações. Cumpra as suas. Nós não sabemos o dia de amanhã. Próximo subtópico. A exortação acerca da oração. As instruções finais de Tiago são a respeito da oração. Versículo 13. A igreja pode ler, por gentileza? Está alguém entre vós aflitos, ore. Está alguém contente, cante louvores. Vamos ler até o 18, irmãos? Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sabeis que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Versículo 18. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Então é como eu disse, parece que para cada aspecto da vida do crente, a solução de Tiago é a oração. A gente vai ver, eu vou começar meio que de trás para frente aqui. No tópico 3, ele diz que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões. Mas quando ele orou, Deus suspendeu a chuva por 3 anos e 6 meses. E quando ele orou de novo, Deus ele deu a chuva dos céus. O que Tiago está dizendo assim? Ó? Se Elias era um homem, como qualquer um de nós aqui, teve a capacidade de orar e ter a sua oração respondida por Deus, nós também temos. Deus ele também pode responder a nossa oração, assim também como ele respondeu a oração de Elias. Então, ore, é isso que Tiago está falando. Ore, busque a Deus, fale com Deus, abra a sua boca, se dirija a Deus.
não deixe de orar. É isso que Tiago está falando. No subtópico 2, a gente vai ver que existem pelo menos menção à oração em 7 ocasiões. A primeira menção é a oração quando se está em sofrimento. Versículo 13 lá, por favor, Daniel. Ele está dizendo, ó, está alguém entre vós aflito? Ore. Ou seja, se você está em aflição, não vai desabafar no Facebook. Não vai desabafar para sua amiga lá do salão de cabeleireiro. Desabafe com Deus. Fale com Deus, dobre os seus joelhos. Se dirija a Ele. Fale com o nosso Pai. É isso que Tiago está falando. A segunda menção à oração é a oração pelos enfermos, pelos doentes. Ele está dizendo assim, ó, versículo 14. Está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-os com óleo. Não vai dar tempo de falar a respeito dessa questão da unção com óleo, mas vamos nos ater à oração. Então ele está dizendo, ó, se alguém está doente, leve esse problema lá para a igreja vai interceder por vocês, os presbíteros, eles vão interceder por vocês, e a oração da fé, no versículo 15 ele vai falar, levantará o enfermo, salvará o doente. Ou seja, se vocês orarem com fé, Deus ele irá curar. Aqui eu tenho que abrir um parênteses bem rápido com vocês e dizer que nem sempre Deus vai curar, meus irmãos. Às vezes você vai orar para um enfermo e esse enfermo vai morrer. Às vezes você vai orar por ele e ele vai continuar doente. Às vezes você vai orar por ele e ele vai ser curado. Vai depender da vontade de Deus. Existe uma teologia espúria, poluída aí fora, que se chama confissão positiva. Que eles dizem que se eu tenho fé, nenhum problema vai me acometer. É como se você dissesse assim, o camarada não foi curado porque ele não teve fé. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, ele vai dizer que ele orou 3 vezes, não foi uma vez só, para Deus tirar um problema que ele tinha na carne dele, e Deus não tirou. Será que Paulo não tinha fé, meus irmãos? Será que Timóteo não tinha fé? Porque o apóstolo Paulo vai dizer que Timóteo tinha uma doença no estômago dele. Será que Timóteo não tinha fé? Não é assim. Então o que o Tiago está fazendo aqui é encorajar os irmãos a orarem. Tenham fé, orem. Deus ele tem poder para curar. Ontem a minha prima estava contando um testemunho aqui para a gente na frente da igreja. Ela estava dizendo que o filho dela foi internado na UTI ali na vila, ficou 5 dias lá. Nesses 5 dias, ela ficou orando pelo filho dela e pelas outras crianças que estavam internadas ali também. Ela estava contando para mim que no dia que o filho dela teve alta, uma das mães entrou em contato com ela e falou, meu Deus, aconteceu um milagre aqui, porque todas as outras crianças receberam alta também. Olha só, Deus ele ainda opera, Deus ele ainda cura, irmãos. Deus ele ainda cura desde uma dor de cabeça até ressuscitar mortos, ele ainda tem o poder de fazer. Então a exortação de Tiago é, ore, tenha fé, porque a oração da fé salvará o doente. Orando uns pelos outros. Então Tiago ele está nos encorajando, versículo 16 por favor, a orar um pelos outros. Lembra que eu disse que o crente ele deve satisfação para os seus irmãos? Não é o Christian que está falando, é o próprio Tiago. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Ele não está falando daquela confissão que você faz para um padre. Não é isso que ele está falando. Ele está falando quando você se sente tão amargurado, você deve sim procurar o seu irmão em Cristo e contar os seus problemas e desabafar às vezes até os seus pecados para ele. E assim você pode orar juntamente com seus irmãos. E a Bíblia vai dizer assim, versículo 17, por favor. Não, versículo 16 mesmo. Deixa eu buscar aqui. Versículo 15. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Então o Tiago está encorajando a comunhão. A união entre os irmãos. Não é união não, irmãos, é união. O irmão falava assim, a união entre os irmãos. Não, é união. Para terminar, meus irmãos, ele diz assim, Elias era um tipo de igreja. A chave para abrir e fechar os céus está nas mãos da igreja. Aí ele diz que os céus fechados se abram. Ou seja, nós como igreja, meus irmãos, nós temos a graça divina de orar e os céus se abrirem
e Deus abençoar os homens através da ação da igreja. Nós, como igreja, como família, como comunidade, com fé em Cristo, nós temos o poder de abalar o mundo. Jesus, ele começou com 12 homens e ele mudou a história. Olha quantos homens e mulheres nós temos aqui hoje, meus irmãos. Se cada um de nós nos comprometer com o reino de Deus, coisas grandes podem acontecer. Deus, ele pode encher esses bancos aqui. O propósito que o pastor tem feito de 100% da igreja pode ser concretizado com pessoas que vêm lá do mundo buscar salvação aqui, meus irmãos. Depende de nós. Depende de cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém, meus irmãos? Vamos cantar o hino 8:6 da nossa harpa? 186. Primeira e segunda estrofe, tá? Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe Cristo pela administração. Vamos ao textuário. Vocês perceberam que a gente alongou um pouco mais a escola bíblica hoje? Nem olhar no relógio, né? Então pensa que a gente nem olha no relógio. É muito bom, irmãos. A gente está terminando um trimestre. Dani, pega uma revista nova para mim, por favor. A gente está alongando um pouquinho mais, irmãos, aproveitando também que nós temos hoje, daqui a pouquinho, né? Já, um almoço. Então eu aproveitei e pedi para o Christian, pode alongar um pouquinho mais, tratar com mais tranquilidade o tema, né? Para a gente aproveitar ao máximo. E também reforçando que hoje é a nossa última lição do trimestre. Quem sabe, né, sempre ao final de um trimestre, a gente tem aí uma bênção de um almoço, né, para a gente poder compartilhar esse momento final com alegria, né, porque é uma festa, irmãos. Terminar uma jornada na palavra é um desafio. É um desafio importante para cada um de nós, para o corpo e para a alma também. Porque não é uma luta física apenas. Cansaço da semana, né, às vezes uma semana mais sobrecarregada, uma semana mais trabalhosa, né? Cada um dos irmãos tem, né, suas dificuldades com relação ao trabalho, com relação aos estudos, e nunca será fácil, irmãos. Estar aqui, vir para o templo, ouvir a palavra, nunca será fácil, porque é uma resistência física, mas principalmente espiritual. Eu digo e repito, a pessoa mais interessada em que você não ouça a palavra de Deus é o diabo. E não tenha dúvida, meus irmãos, ele é astuto. Tudo que ele puder fazer para te impedir de estar aqui, ouvindo a palavra, desde um problema simples ao mais complexo, ele vai fazer. Não tenha dúvida disso. Então vai surgir muitas circunstâncias. E aí a gente tem duas opções. Ou a gente faz aquilo que os discípulos fizeram e renuncia aquilo que precisa ser renunciado para estar aqui, ou a gente vai fazer aquilo que Jesus falou que algumas pessoas costumam fazer. Sabe qual é? Espera aí.
eu tenho um chamado para você, você precisa se esforçar nele. Pô, mas eu casei, eu preciso ter um tempo aí para descansar, cuidar da minha vida, cuidar da minha esposa. Legal. É um bom motivo? Mas não é o suficiente para abrir mão daquilo que é principal. Aí o outro diz assim, não, peraí, eu comprei uma terra e eu preciso estar lá, né? Mas peraí, você já não conhece a terra? Já não comprou? Mas olha quantas justificativas Jesus está dizendo que o homem costuma dar. Não, eu comprei uma junta de bois e preciso experimentar. Irmãos, se há uma coisa que a gente é craque, é injustificar-se. Aquilo que é injustificável para Jesus. O que é injustificável para Jesus? É abrir mão daquilo que é principal, da palavra, da comunhão com os santos de Deus, de ouvir a palavra, de cumprir o chamado para qualquer outra coisa. Meus irmãos, que a gente esteja vivendo como os discípulos viveram. Ouvimos o chamado, que renunciemos tudo aquilo que for necessário para cumprir aquilo que Deus nos chamou para cumprir. Amém, meus irmãos? Vamos ouvir o textual? Primeiro pelos jovens, depois do jovem. Bom, Luiz deu aula para os jovens lá hoje, né? Bênção, Luiz. Bênção no céu. Vamos deu aula lá para os jovens hoje. O primeiro textual com os jovens, depois textual os adultos, depois as crianças, né, os juniores e os primários. Eu não sei se os jovens vão ler o textual. Isso. Textual? Então a gente lê os adultos. Explicação pessoal. Bênção. Então primeiro os jovens. Os adultos vão ler a aplicação pessoal. Já sabe o livro, né? Varões, ó. Assim. Amém? Patrick vai me ajudar. Textual. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Tiago 5:7. Isso. Adultos, vamos ficar de pé, os adultos? 1, 2, 3, aplicação pessoal e a gente lê. Não é versículo não, hein? Vamos falar, Tiago. Vamos lá. 1, 2, 3. Aplicação pessoal. É tempo de restaurar o altar do Senhor. Tempo de oração e de unção. Ponha em prática o que aprendeu e demonstre através da sua vida a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém, meus irmãos? Amém. Acho que só a gente bate palma para a gente mesmo, né? Muito bom, muito bom. Vamos ouvir as crianças? Primários, juniores. Vamos lá, criançada, se organizar aí. Se quiser vir com ele, levanta, vem com ele. Fica do lado, vem cá, Luiz. Fica aqui perto, passa um pouquinho do lado. Não cai. Olhando pra frente. Fica do lado. Desce pra frente. Isso. Olha pra frente. Vamos lá. Repetindo. A gente já passa. 1, 2, 3. Continue. Fortes. E firmes. 1 Coríntios 15, 58. Esse é aquela coisa, não leia a Bíblia como um livro qualquer. Toda vez que você lê a Bíblia como um livro qualquer vai ser um peso para você. Mas todas as vezes que você pegar, não importa se é uma genealogia, você está falando fulano gerou ciclano, fulano gerou, não importa. Se você ler como palavra de Deus, saber, isso aqui vai trazer vida para a minha vida espiritual, a sua leitura será diferente. Você vai conseguir extrair da Bíblia aquilo que ela tem para te dar. A Bíblia é o único livro. Por exemplo, você pode, pensa no autor aí, que você acha espetacular, de qualquer livro aí, pensa aí no autor. Nossa, esse autor aqui é fantástico, um dos melhores escritores que eu já vi. Quando você lê o livro dele, ele está do seu lado ali te explicando, tá? Ele nunca vai estar. A Bíblia é o único livro que você lê
em que o autor dela está com você, te explicando, te orientando, iluminando a sua mente, que você possa entender o que está escrito ali. É a única que você pode contar. 24 horas por dia o autor está ali com você enquanto você lê. Extraordinário, né? É a palavra de Deus. É abraçar a palavra. Pastor, que hora que eu devo ler? O salmista diz, de dia e de noite. Ou seja, todo dia, toda hora é a hora de ler a palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? A gente precisa tirar aquilo que dentro de nós nos contamina o coração e faz com que esse mundo seja algo muito comum para nós e até confortável. Não? A palavra precisa entrar para limpar. Sabe quando o cano está entupido, precisa tirar aquilo ali, tirar aquela sujeira? É exatamente isso. Nosso coração, nossa mente está cheia de tanta coisa que a gente ouve, que a gente vê no mundo, ao nosso redor, nas mídias sociais, que a palavra tem que vir como água para limpar a nossa vida. Você entende isso? Ame a palavra, leia a palavra, medite na palavra. Quantas vezes você já leu a Bíblia inteira? Pensa na sua idade. Se você demorar 1 ano para ler a Bíblia, pastor, eu tenho 20 anos. Se você ler a Bíblia durante 1 ano, a Bíblia toda, leu? Não é muita coisa, viu? 3, 4 capítulos por dia. Daí uns 20, 25 minutos de leitura, mais ou menos. Você vai ter lido a Bíblia com 20 anos, você leu a primeira vez. Depois de mais uns 10 anos, 30 anos, você ainda é novo. Você já leu a Bíblia 10 vezes a Bíblia inteira. Irmão, como isso faz a diferença? Teve um pastor muito conhecido, né, no meio assembleano. Ele é uma das relíquias da igreja. Hoje partiu para o Senhor, né? Mas pensa numa pessoa com muita sabedoria. Pastor Antônio Gilberto, acho que ele tinha mais de 90 anos. E ele disse que quando você lê a Bíblia lá pela 5ª vez, você começa a fazer um parâmetro melhor. Você começa a entender melhor os contextos bíblicos. Qual é a ideia disso? O Antigo Testamento é uma sombra, né? Aponta para um cumprimento mais pleno que é em Jesus. O Novo Testamento é desenvolvido ali mais no ministério de Jesus. Então, se você lê um sem ler o outro, não está completo. Agora, você já percebeu quando você lê a primeira vez a Bíblia? Quando já leu a Bíblia inteira uma vez? Uma vez pelo menos. Ok. Quando você lê a primeira vez inteira, dá a impressão que você enxerga ali coisa que você nunca viu. Meu Deus, eu nunca vi isso aqui. Eu nunca tinha lido. Aí você lê pela segunda. Ainda tem muita coisa que você vai ler que você ainda não percebeu. Nossa, eu nunca tinha visto isso aqui também. E as coisas não começam a se encaixar. Falar, é por isso que lá no Antigo Testamento os profetas está escrito isso. Entendi. A Bíblia é isso, não? A Bíblia é uma riqueza muito profunda. Pastor, quando é que eu vou esgotar? Nunca. Nunca, porque a mente de Deus está ali. O Espírito Santo a cada dia vai ministrando. Então você nunca vai conseguir esgotar tudo. Mas aquilo que você vai extrair dali vai ser suficiente para a sua caminhada ser uma vez. Amém, meus irmãos? Amém. E a partir da próxima semana, eu te convido a não perder nenhum momento nosso dessa jornada. Êxodo e Levítico. Olha as temáticas. Deus prepara o libertador para Israel. Moisés. Segunda temática. Moisés volta ao Egito e confronta Faraó. Terceira, primeiras pragas. O porquê das pragas. Quarta, gafanhotos, trevas e a morte dos primogênitos. Por que tinha que ser assim? Êxodo 12. A Páscoa. Aí o significado da Páscoa, que aponta para a ceia do Senhor. A saída do Egito e a passagem pelo mar. O maná e a água da rocha ferida. Moisés fala. Moisés bate e diz, você não entra mais na terra. Olha como é que é interessante esse assunto. Os 10 mandamentos. Como se aplica a nós os 10 mandamentos? A adoração ao bezerro de ouro. O tabernáculo, a gente falou um pouco já sobre ele alguns dias atrás, né? Como? Isso aqui eu acho espetacular, irmãos. Levítico 1:10. Pastor, mas Levítico é só número, é oferta, é quantidade de farinha, é quantidade de animais. Não é só isso não. Olha o que o autor vai resgatar aqui para nós. Como adorar o Deus Santo. Levítico ensina para nós como é o culto que agrada a Deus. É isso que a gente vai aprender aqui. O dia da expiação e vivendo uma vida santa. Eu te convido a não perder nenhum dia dessa lição de Êxodo Levítico. A partir de semana que vem nós vamos ter essa ministração. E além dos professores, na semana que vem quem vai dar abertura é a irmã Arlene, que já esteve conosco algumas vezes. Ela vai ministrar no domingo próximo. E depois as lições na sequência são os nossos professores. Amém, meus irmãos? Quem não tiver essa revista, Dani, deixa a caixa já preparada. Sim. Quem não tiver a revista ainda, irmãos, pastor, não tem a revista. Não
não saia daqui sem levar. Tanto jovens como adultos, não vai embora para casa sem a revista. O João está ali atrás, cadê o João? João? Sumiu. Acha o João para mim? Fala para ele deixar a revista já organizada numa mesa, para a gente poder entregar aos irmãos. Vamos ficar de pé, vamos orar agradecendo a Deus. Depois que a gente orar, a gente tira a foto. Irmãos, cheguem um pouquinho mais para dentro, chama aí os jovens. David, chama algum jovem que estiver aí fora também para vir para cá. Vem aqui mais para dentro, depois que a gente orar, a gente vai tirar aquela foto abençoada. Eu acho que o almoço já está. Eu acho que o almoço está quase saindo já. Você vai parar aqui, vai tomar mais um cafezinho e já vamos nos organizar para almoçar. Tá bom? Irmãos, eu peço, a única coisa que eu vou pedir, a gente vai colocar umas mesas ali atrás, vamos baixar uma das portas, vamos colocar as mesas ali, algumas cadeiras. Os de mais idade, eu peço que estejam, né, como prioridade para sentar nessas mesas e cadeiras que estão sendo colocadas ali. O restante a gente vai se organizar por aqui mesmo, tá bom? Vamos pegar nosso pratinho, vamos pegar nossa comida e a gente vai se organizar por aqui mesmo. Só aguardar um pouquinho que eles já estão terminando lá. Vamos orar agradecendo o Senhor? O João está aqui, então já nem fazer essa oração, João. João ora e... Tá bom, 11h30, 11h33, então o almoço fica pronto. Enquanto isso a gente vai batendo papo aí, tendo mais um pouquinho de comunhão. Pode orar. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Pai, Senhor. Vamos orar então. Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial. Primeiramente, Senhor, eu gostaria de agradecer por essa aula abençoada, por essa manhã abençoada, a qual podemos estar aqui aprendendo da Sua palavra, aprendendo um pouco mais de Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo que tens feito, muito obrigado por tudo, Pai, que tem realizado em nosso meio. Continua trabalhando, continua, Senhor, fazendo a Sua obra em nosso meio, Jesus. Assim te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pai Senhor, meus irmãos, que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, mas não só hoje, até a sua vinda, todos estivemos juntos. Amém! Irmãos, fiquem nos seus lugares, vai tirar foto e depois